Você não vai acreditar nisso sobre Rutherford B. Hayes. Em 1878, Rutherford B. Hayes deu um salto surpreendente para o futuro ao se tornar o primeiro presidente dos Syspequa a usar o telefone, um novo dispositivo revolucionário. Apenas 2 anos depois que Alexander Graham Bell apresentou essa invenção, Hayes respondeu de forma bem-humorada a um pedido pelo seu número de telefone, afirmando que só existiam 2 telefones, sendo que um deles era dele. Imagine ser um líder em uma época em que a maioria dos americanos nunca tinha ouvido o toque de um telefone. A decisão de Hayes de utilizar essa tecnologia transformou sua presidência, permitindo que ele se conectasse diretamente com cidadãos e oficiais de maneiras que nunca haviam sido possíveis antes. Sua mentalidade inovadora impulsionou uma onda de modernização, incentivando avanços na comunicação e na governança em todo o país. Hoje, muitas vezes, ignoramos a importância de tecnologias tão antigas, mas sem a disposição de Hayes em adotá-las, nosso mundo de comunicação instantânea poderia ser bem diferente. Então, como a escolha de um homem de atender um telefone preparou o caminho para o futuro da comunicação. Você já pensou sobre o momento do tempo? Um momento, surpreendentemente definido como a duração de 90 segundos, oferece uma visão única de como medimos o tempo. Embora frequentemente consideremos que uma hora tem 60 minutos, essa definição destaca que, na verdade, há 40 momentos em uma hora. Essa medida em comum remonta à Idade Média e nos ajuda a valorizar de forma diferente os segundos que passam. Imagine quantos eventos podem caber em apenas 90 segundos, como ouvir sua música favorita ou fazer uma respiração profunda. Compreender o tempo dessa maneira nos ajuda a perceber como os momentos passam rapidamente, nos incentivando a aproveitar cada um deles. Em nosso ritmo acelerado de vida, lembrar que um momento não é apenas um instante pode mudar nossa percepção do tempo. Na próxima vez que olhar para o relógio, pense em quantos momentos você viveu naquela hora. Você já ouviu falar do incrível concurso de café? Este concurso único encanta o público em Paris desde 1914. Imagine garçons experientes correndo pelas ruas, equilibrando habilidosamente bandejas cheias de café, água e deliciosos croissants. A competição acontece em um percurso movimentado de 2 km, testando não apenas a velocidade, mas também o incrível equilíbrio e agilidade. Os participantes treinam arduamente para dominar essa habilidade, mostrando sua capacidade de passar pela multidão sem derramar uma gota. O recorde atual para esse impressionante desafio é de incríveis 13 minutos, destacando as melhores qualidades do estilo e elegância parisiense. Não é apenas uma corrida, é uma celebração da arte do atendimento, refletindo a rica cultura de café da cidade. Muitos moradores e turistas se reúnem para apoiar seus garçons favoritos, transformando o evento em um espetáculo vibrante. Então, se você algum dia estiver em Paris, não perca a oportunidade de ver esse evento fascinante. Porque você acha que esse concurso tradicional existe há mais de um século. Prepare-se para se surpreender com os deslumbrantes afrescos de Göreme. O museu ao ar livre em Göreme, na Turquia, é um lugar extraordinário repleto de afrescos centenários que decoram suas únicas igrejas esculpidas na rocha. Essas pinturas vívidas surgiram das mãos criativas das primeiras comunidades cristãs, mostrando narrativas bíblicas e refletindo tanto a arte quanto a devoção. Ao explorar este patrimônio mundial da Unesco, cada cena explode em cores e vida, revelando a rica tapeçaria histórica e cultural daqueles que se reuniam aqui em adoração. Notavelmente bem preservados, os afrescos transportam os visitantes a uma época em que essas obras de arte eram centrais para a expressão espiritual, com detalhes intrincados que contam histórias de fé. Cada pincelada reflete a habilidade dos artesãos que dedicaram seus talentos para celebrar suas crenças. Através dessa arte cativante, podemos vislumbrar as jornadas espirituais de gerações passadas. Não é fascinante como essas obras-primas resistiram ao teste do tempo, nos convidando a apreciar as profundas conexões entre história, arte e religião? Uma visita a Göreme garante uma experiência inesquecível, equilibrando criatividade e espiritualidade, cativando todas as idades. Porque cada pessoa tem seu próprio cheiro. Na verdade, cada um de nós possui um aroma único, assim como uma impressão digital. Esse fato incrível significa que 2 pessoas não cheiram igual, exceto gêmeos idênticos, que podem ter um cheiro similar. Nossos cheiros individuais dependem de vários fatores, como genética, dieta, higiene e até o ambiente ao nosso redor.
É por isso que os cães, com seu olfato incrível, conseguem reconhecer seus donos apenas pelo cheiro. O nariz de um cachorro é muito mais potente que o nosso. Eles têm até 300 milhões de receptores olfativos, enquanto nós temos apenas 5 milhões. Portanto, quando seu cachorro encontra você, ele não apenas vê seu rosto, mas também reconhece seu cheiro único, o que fortalece ainda mais a conexão entre vocês. Não é incrível como nossos corpos produzem aromas tão diferentes que até nossos amigos peludos podem nos reconhecer só pelo cheiro? Você já viu um lagarto subir de cabeça para baixo? Esses seres incríveis têm um truque único, ou melhor, em suas patas. Os lagartos possuem milhões de pequenos pelos chamados setas. Esses pelos microscópicos são essenciais para suas habilidades de escalar, permitindo que subam facilmente em paredes lisas e até se agarrem ao teto. O segredo dessa habilidade extraordinária está nas forças de Van der Waals, que são atrações fracas entre moléculas. Quando o lagarto coloca a pata em uma superfície, as setas entram em contato, criando muitos pontos de aderência. Isso resulta em uma fixação surpreendentemente forte, permitindo que os lagartos se movam sem usar adesivos. Imagine poder andar sobre vidro ou ficar de cabeça para baixo, sem se preocupar com nada. Essa habilidade fantástica de escalar não só ajuda os lagartos a evitarem predadores, mas também os permite caçar comida em árvores e em outros lugares altos. Não é incrível como a natureza dota animais como os lagartos com habilidades extraordinárias de sobrevivência? Porque a mentira atrai as pessoas. Em um caso chocante de manipulação, uma mulher usou a dor causada pelos ataques de 11 de setembro para ganhar empatia e poder. Ao afirmar que seu marido morreu nos trágicos eventos, ela conquistou a confiança de amigos e da comunidade, fazendo-os acreditar em sua história. Essa mentira não apenas lhe trouxe apoio, mas também a levou ao cargo de presidente de uma conhecida organização nova-iorquina que ajuda vítimas. Muitos ficaram tocados por seu relato de perda e se sentiram inspirados a ajudá-la e a outros como ela. No entanto, quando sua mentira foi descoberta, isso gerou uma onda de desconfiança na mesma comunidade que a acolheu. Esse poderoso exemplo nos lembra das emoções complexas ligadas ao luto e de como é fácil as pessoas serem enganadas por aqueles que parecem compartilhar sua dor. O que leva alguém a inventar uma história tão profunda e como podemos nos proteger de tais fraudes no futuro? O que realmente causa medo da batata na Europa? Quando a batata apareceu no século XVI, foi difícil para ela ganhar reconhecimento. Como a batata pertence à família das solanáceas, muitos europeus achavam que esses tubérculos eram venenosos. Esse medo não era totalmente infundado, pois algumas plantas dessa família são realmente tóxicas. No entanto, a deliciosa batata foi mal compreendida por muito tempo. Somente no século XVIII, as pessoas começaram a perceber o quão nutritivo e versátil esse alimento pode ser. Agricultores e chefes começaram a experimentar a batata em diferentes pratos, o que levou à sua ampla popularidade. No final, as pessoas aceitaram a batata como um alimento básico, que hoje alimenta milhões em todo o mundo. É incrível como um pouco de conhecimento pode transformar o medo em reconhecimento, transformando a batata, antes suspeita de ser venenosa, em uma fonte de alimento amada. Veja o que realmente acontece quando o queijo ganha sua cor. O cheddar laranja é frequentemente colorido com anato, um corante natural vibrante extraído das sementes da árvore de anato. Esse processo não é apenas para a estética, ele melhora a aparência do queijo e é seguro, pois o anato é completamente não tóxico. Originárias de regiões tropicais, as sementes de anato são usadas há séculos para dar um tom quente a diversos produtos. Quando os queijeiros adicionam anato, ele naturalmente confere uma cor laranja intensa, sem alterar significativamente o sabor. Esse sabor suave e noz faz dele um favorito entre os amantes de queijo. Além disso, como o anato pode criar diferentes tonalidades, os queijeiros têm a possibilidade de escolher a cor exata que desejam. Na próxima vez que você saborear uma fatia de cheddar laranja, lembre-se do poder do anato e de como essa simples semente dá vida ao seu prato. Você já se perguntou quantos fusos horários a Rússia tem? A Rússia, o maior país do mundo, possui impressionantes 11 fusos horários diferentes. Estendendo-se desde a Europa Oriental até as costas do Oceano Pacífico, cobre uma área maior do que qualquer outra nação, e essa vasta extensão de terra traz um grande desafio para saber as horas. Imagine isso, quando é dia em uma parte da Rússia, pode ser meia-noite em outra.
Essa variedade de fusos horários significa que enquanto você pode estar se preparando para o café da manhã em Moscou, as pessoas em Vladivostok já estão quase no meio do dia, tomando chá e aproveitando o almoço. Cada fuso horário tem cerca de 1 hora de diferença, criando um mosaico fascinante de horários e estilos de vida em todo o país. Essa complexidade afeta tudo, desde o horário de trabalho até a programação da televisão, e até influencia como os feriados são celebrados. Então, da próxima vez que você olhar as horas na Rússia, lembre-se de que para eles, não se trata apenas de olhar o relógio, é uma verdadeira aula de geografia a cada tic-tac. Acredite ou não, mas os caranguejos eremitas alugam suas conchas. Esses seres incríveis não têm suas próprias conchas de proteção. Em vez disso, eles encontram e tomam conchas vazias de caracóis, usando-as para proteger seus corpos macios de predadores e condições adversas. Os caranguejos eremitas receberam esse nome por causa de seu hábito único de alugar essas conchas, que podem trocar à medida que crescem. Quando um caranguejo eremita cresce e não cabe mais em sua concha atual, ele procura uma maior, às vezes até competindo com outros caranguejos eremitas pela melhor opção. Esse processo cria uma comunidade de caranguejos que trocam suas conchas colaborando entre si. É interessante notar que esses seres muitas vezes preferem conchas que se encaixam perfeitamente, pois um ajuste ideal oferece a proteção e o conforto necessários. Curiosamente, se um caranguejo eremita não encontrar uma concha adequada, ele pode estar em perigo no oceano. Na próxima vez que você ver um caranguejo eremita, lembre-se de que ele não está apenas carregando uma casa, mas está constantemente em busca da concha perfeita. Você consegue imaginar que toda vez que você cresce precisa trocar de casa. Aqui está um fato surpreendente sobre o uso antigo do algodão. Antigamente, o algodão não era apenas um tecido. Ele simbolizava luxo e status social. Em civilizações antigas como o Egito e a Índia, usar algodão claramente indicava riqueza e posição na sociedade. Diferente de materiais ásperos, o algodão proporcionava um conforto incomparável, tornando-se especialmente desejado pela elite. Imagine-se em um grande evento, sendo reconhecido pelo tecido macio e respirável que se ajusta elegantemente ao seu corpo. Esse tecido luxuoso era tão valioso que frequentemente se tornava objeto de comércio entre regiões distantes, conectando culturas e economias de uma forma que às vezes esquecemos hoje. Até mesmo relíquias familiares feitas desse material, passadas de geração em geração, tornavam-se preciosos símbolos de riqueza e legado. Portanto, da próxima vez que você vestir uma camisa de algodão, pense nos milhares de anos de história entrelaçados em suas fibras. Não é incrível como algo que hoje parece comum um dia definiu círculos sociais? Descubra o que torna os túneis da Noruega únicos. O túnel Lærdal, com 15 milhas de extensão, não é apenas uma estrada. É uma viagem através de luz e som, feita para melhorar sua experiência. Este túnel único, famoso por sua iluminação azul alternada, imita a beleza do amanhecer, proporcionando aos motoristas uma experiência visual impressionante. Imagine dirigir por um túnel escuro que gradualmente se ilumina com tons de azul calmantes, criando a sensação de que você está assistindo ao nascer do sol, mesmo estando profundamente sob a terra. Essa abordagem criativa visa reduzir a fadiga durante longas viagens, transformando o que poderia ser uma viagem monótona em algo memorável. Além disso, o túnel conta com áreas de descanso cênicas, com elementos artísticos que celebram a paisagem norueguesa, oferecendo aos motoristas a oportunidade de parar e apreciar a beleza da natureza ao redor. Que incrível é passar por um túnel que parece vivo e conecta você à natureza. Sim, é verdade. As abelhas operárias usam uma maneira incrível de passar informações importantes, chamada dança do tremor. Quando encontram uma fonte rica de néctar, elas fazem essa dança única dentro da colmeia. Mexendo o corpo e se movendo em forma de 8, elas mostram a direção e a distância até a fonte de alimento em relação à posição do sol. A intensidade da dança também indica a qualidade do alimento, ajudando outras abelhas a encontrar comida com sucesso. Mas não é só sobre dançar. As abelhas também usam feromônios, sinais químicos que alertam outras sobre perigos ou mudanças no ambiente. Por exemplo, se uma ameaça é detectada, elas liberam feromônios específicos, causando alarme na colmeia. Essa combinação incrível de movimentos e cheiros permite que as abelhas trabalhem juntas de forma eficaz, adaptando-se rapidamente ao ambiente. Não é surpreendente como a natureza utiliza métodos tão criativos de comunicação.
Os machos de camundongos podem cantar como pássaros durante a época de reprodução. Os camundongos marrons de Austin têm um talento surpreendente. Os machos conseguem emitir sons semelhantes ao canto dos pássaros. Essa habilidade encantadora não é apenas para enfeitar, ela serve para atrair as fêmeas na hora certa. Durante a reprodução, os machos produzem sons altos e melódicos, usando esses chamados únicos para conquistar parceiras em potencial. Embora esse comportamento seja comum entre os pássaros, observá-lo em camundongos é raro e fascinante. Esses sons revelam não apenas uma estratégia astuta de acasalamento, mas também interações sociais complexas no mundo dos roedores. Embora você não ouça essas canções com frequência, da próxima vez que pensar em camundongos, lembre-se de que eles não são apenas criaturas ágeis. Eles também têm um lado lírico. Que incrível diversidade a natureza apresenta nas questões de cortejo. Vamos entender a verdade sobre a pirataria de software. Em 1976, Bill Gates escreveu uma carta aberta e influente para entusiastas de computadores, pedindo que reconsiderassem o hábito de piratear programas. Gates acreditava que, ao roubar software, eles estavam desvalorizando o trabalho dos desenvolvedores. Curiosamente, a reação dos entusiastas foi bastante intensa. Eles apontaram que o software não seria roubado se fosse tão fácil e barato de comprar quanto de copiar. Esse intercâmbio de ideias destacou a linha entre criatividade e comércio no mundo da tecnologia. O apelo de Gates foi um dos primeiros passos na discussão sobre direitos de propriedade intelectual na era digital, abrindo caminho para futuros debates sobre a ética do software. Com o avanço da tecnologia, a importância de apoiar os criadores também cresceu, tornando esse momento histórico um catalisador para mudanças na nossa percepção sobre a posse de software hoje. Podemos aprender com essa situação e respeitar o trabalho dos desenvolvedores. Por que a mudança climática afeta os furacões? É surpreendente como a mudança climática impacta nosso clima, especialmente os furacões. O aumento da temperatura do oceano é o principal responsável por tornar essas tempestades mais intensas. Embora muitos acreditem que a mudança climática leva a um aumento no número de furacões, pesquisas mostram que o total de tempestades não aumentou significativamente. Em vez disso, estamos vendo furacões mais fortes, com ventos mais rápidos e mais chuvas. Esse aumento na intensidade significa que quando as tempestades ocorrem, elas podem causar mais danos e interrupções. A água quente age como combustível para os furacões, tornando-os mais ferozes em temperaturas elevadas. Assim, embora não vejamos um aumento drástico no número de furacões a cada ano, aqueles que enfrentamos podem ser muito piores do que antes. Compreender essa diferença é crucial para nos prepararmos para as tempestades e proteger nossas comunidades. E se você tivesse palavras para seus sentimentos? Ter um vocabulário emocional rico pode mudar muito a forma como vivemos e expressamos nossas emoções. Quando conseguimos articular claramente nossos sentimentos, fica mais fácil lidar com eles. Pesquisas mostram que pessoas com um vocabulário emocional bem desenvolvido, aquelas que conseguem identificar e nomear seus sentimentos com precisão, costumam ter uma saúde mental melhor. Isso significa que elas são mais capazes de lidar com o estresse, resolver conflitos e construir relacionamentos saudáveis. Por outro lado, pessoas com um vocabulário emocional limitado podem se sentir sobrecarregadas ou confusas em relação aos seus sentimentos, tendo dificuldades para comunicar o que acontece dentro delas. Essa luta pode aumentar a ansiedade e a frustração, afetando seu bem-estar geral. Portanto, ampliar seu vocabulário emocional não é apenas uma forma de parecer mais inteligente, é uma oportunidade de entender e navegar melhor em seu mundo emocional. Quais palavras você pode adicionar ao seu arsenal emocional hoje? Você ficará surpreso com nossos hábitos de comunicação. Pesquisas recentes mostram que as pessoas gostam de compartilhar suas experiências e pensamentos pessoais, especialmente nas redes sociais, como Facebook e Instagram. Essa tendência destaca uma mudança cultural significativa, onde contar histórias e expressar opiniões se tornaram partes importantes do nosso dia a dia. Pense nisso. Com que frequência rolamos nossos feeds, encantados com fotos das férias dos amigos, histórias emocionantes ou até mesmo pensamentos rápidos sobre eventos atuais? Essa troca cria um sentimento de comunidade, permitindo que as pessoas se conectem por meio de experiências comuns ou diferentes pontos de vista. Também dá às pessoas a oportunidade de contar suas histórias, fazendo-as se sentir valorizadas e ouvidas.
Em um mundo onde a comunicação cara a cara está se tornando cada vez mais rara, as redes sociais servem como uma plataforma importante que promove essas conexões. Estamos testemunhando o surgimento de uma nova era na comunicação, onde histórias pessoais têm um enorme poder. E se a Islândia usasse vulcões para gerar energia? É verdade. Cerca de 80% da energia da Islândia vem de fontes geotérmicas, graças à atividade vulcânica única da ilha. Isso significa que, em vez de depender de combustíveis fósseis, a Islândia utiliza o calor natural do interior da Terra. A paisagem vulcânica cria condições ideais para a energia geotérmica, que é extraída através de poços que alcançam rochas quentes. Quando o vapor sobe à superfície, ele é usado para gerar eletricidade e aquecer casas e empresas. Essa abordagem não só reduz a pegada de carbono da Islândia, mas também garante a independência energética. Com tanta energia geotérmica disponível, a Islândia se tornou um exemplo de como podemos usar os recursos naturais do nosso planeta de forma sustentável. Imagine se mais países seguissem esse exemplo, utilizando suas características geológicas locais para gerar energia limpa. Investindo em fontes renováveis, como a energia geotérmica, podemos proteger o meio ambiente e criar um futuro mais sustentável. Então você consegue imaginar um mundo alimentado pela energia da natureza? Você sabia que na Indonésia há mais de 17 mil ilhas? Este incrível arquipélago se estende pelo Sudeste Asiático e Oceania, oferecendo uma diversidade impressionante de paisagens e culturas. Com tantas ilhas, cada uma tem seu charme e ecossistema únicos. Desde as praias movimentadas de Bali até as florestas verdes de Sumatra, a Indonésia é famosa por sua beleza natural deslumbrante e biodiversidade. As ilhas são habitadas por mais de 270 milhões de pessoas, representando centenas de grupos étnicos e idiomas, tornando-a um dos países mais culturalmente ricos do mundo. Explorar essas ilhas significa conhecer cidades agitadas, vilarejos tranquilos, vulcões ativos e florestas tropicais intocadas. Não importa se você busca aventura, descanso ou imersão em tradições diversas, a Indonésia tem algo especial para cada um. Quantas ilhas você vai explorar na sua próxima viagem? Você pode acreditar que as árvores se comunicam debaixo da terra, como em Avatar? Na verdade, as árvores usam redes de fungos no solo para se comunicar, assim como as árvores fictícias do filme de James Cameron. Essas redes complexas são formadas por fungos que conectam as raízes das árvores, permitindo que elas enviem sinais umas às outras. Quando uma árvore é atacada por pragas ou doenças, ela pode avisar as vizinhas, liberando substâncias químicas especiais por meio dessas redes. Esse sistema de alerta permite que outras árvores se preparem, tornando-se mais fortes e resistentes a ameaças. Além disso, as árvores podem compartilhar nutrientes importantes, ajudando as menos saudáveis a prosperar. Esse comportamento surpreendente mostra que a floresta é mais como uma comunidade do que pensamos. Imagine árvores altas trabalhando juntas para criar um sistema de apoio. Na próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, pense nas conversas ocultas que acontecem sob seus pés. Que outros segredos as árvores guardam? Acredite ou não, a Austrália criou uma maravilha. O esquema das Montanhas Nevadas, concluído em 1974, é uma das realizações de engenharia mais ambiciosas da história do país. Este projeto incrível envolveu a construção de uma rede de barragens, túneis e usinas hidrelétricas localizadas nas belas Montanhas Nevadas. Seu principal objetivo era fornecer água e energia renovável para a Austrália, impactando significativamente a economia do país no período pós-guerra. Redirecionando rios e aproveitando a força da natureza, o esquema não apenas gerava eletricidade, mas também garantia um abastecimento estável de água para a irrigação, revolucionando a agricultura e a indústria na região. Além dos benefícios práticos, o esquema das Montanhas Nevadas destaca a inventividade tecnológica e a habilidade de engenharia da Austrália. Como um testemunho da inovação humana, este grandioso projeto continua sendo um recurso importante, fornecendo energia para casas e negócios, além de atrair visitantes que desejam explorar suas paisagens deslumbrantes e rica história. Você consegue imaginar quais outros segredos estão escondidos nesta vasta rede? Já pensou na trajetória inusitada da Coca-Cola? A Coca-Cola foi servida pela primeira vez em 1886, em uma pequena farmácia em Atlanta, na Geórgia, onde eram vendidas apenas 9 garrafas por dia.
Isso dá apenas 3.285 garrafas no ano todo. Avançando para os dias de hoje, a história da Coca-Cola mudou drasticamente. Pessoas ao redor do mundo desfrutam de incríveis 19.400 produtos da Coca-Cola a cada segundo. Esse crescimento impressionante destaca não apenas as estratégias de marketing incríveis da empresa, mas também o quanto essa bebida gaseificada se enraizou em nossa cultura. Desde sua fórmula original como um tônico medicinal, até a variedade vibrante de sabores que vemos hoje, a Coca-Cola está em constante evolução. É surpreendente como uma única bebida se tornou um fenômeno global, ultrapassando fronteiras e unindo pessoas. Então, da próxima vez que você tomar um gole de Coca-Cola, pense na jornada tumultuada que ela percorreu para chegar até você. Prepare-se para se surpreender com os mares brilhantes das Maldivas. Em Barlovento, Maldivas, o oceano oferece um espetáculo, brilhando como um céu estrelado. Esse fenômeno mágico acontece graças aos plânctons bioluminescentes, pequenos organismos marinhos que emitem luz quando se movem ou são perturbados na água. Quando as ondas quebram na praia ou os peixes nadam, esses plânctons reagem, acendendo-se e criando uma luz azul hipnotizante que ilumina a água ao redor. Turistas costumam se reunir para ver esse espetáculo emocionante, quando o mar brilha sob o céu noturno, proporcionando experiências inesquecíveis. Essa luz não é apenas bonita, é um exemplo fascinante das maravilhas da natureza. Cientistas acreditam que a bioluminescência pode ajudar os plânctons a se comunicarem ou a se defenderem de predadores. Não importa se você está nadando entre as ondas brilhantes ou apenas observando da praia, esse espetáculo evoca uma sensação de magia e conexão com a natureza. Portanto, se você tiver a oportunidade de visitar as Maldivas, não perca a chance de ver esse show de luzes aquáticas. Você ficará surpreso ao descobrir que a política tem raízes antigas. A primeira caricatura política conhecida remonta ao Egito Antigo e retrata Hatshepsut, a única mulher faraó, junto com seu arquiteto principal, Senenmut. Essa caricatura fascinante não era apenas um desenho, era uma obra de sátira política inteligente, insinuando as relações conturbadas entre eles. Usando humor e imagens, essa obra de arte mostra como as pessoas expressaram descontentamento e desafiaram o poder ao longo dos milênios. As caricaturas políticas, assim como as modernas, buscavam provocar reflexão e inspirar discussões sobre figuras influentes. Imagine as pessoas no Egito Antigo rindo da mensagem dessa caricatura, refletindo sobre a dinâmica de poder e gênero. Esse rico legado demonstra que a sátira foi uma ferramenta de comentário social muito antes da modernidade, lembrando-nos de que o humor pode chamar a atenção para questões sérias e promover mudanças. Você sabia que seus olhos são verdadeiros supermovimentadores? Todos os dias, nossos olhos fazem incríveis 100.000 movimentos, o que equivale a caminhar 80 quilômetros. Essa atividade surpreendente inclui piscar, focar e escanear o mundo ao nosso redor. Cada piscar renova nossa visão e protege os olhos da poeira e da luz intensa. E esses movimentos são controlados pela incrível capacidade do nosso cérebro de monitorar e reagir a estímulos visuais. Imagine quantas vezes seus olhos se movem para ler um livro, assistir a um filme ou apenas olhar ao redor. Assim como as pernas nos ajudam em nossas viagens diárias, nossos olhos nos conectam a tudo o que acontece ao nosso redor. Eles desempenham um papel importante em como percebemos cores, formas e movimentos, ajudando-nos a navegar nas complexidades do nosso ambiente. Então, da próxima vez que você parar para apreciar um pôr do sol ou olhar para um amigo, lembre-se de como seus olhos trabalham arduamente para mantê-lo informado e envolvido na vida. Não é incrível como nossos corpos funcionam de maneira tão complexa? No início da era das baterias metálicas, especialmente das primeiras de lítio, os cientistas enfrentaram sérios problemas devido à sua instabilidade. Essas baterias eram poderosas, mas extremamente perigosas, pois podiam pegar fogo ou até explodir ao entrar em contato com a umidade. Imagine um dispositivo poderoso que de repente se incendeia. Esse perigo levou a grandes avanços na tecnologia das baterias, resultando na criação de modelos modernos que priorizam a segurança. As baterias de hoje vêm com várias funções de segurança, incluindo materiais à prova d'água e sistemas de monitoramento integrados para evitar esses incidentes perigosos. À medida que dependemos cada vez mais das baterias para tudo, desde smartphones até carros elétricos, essa evolução destaca a fascinante combinação de química e engenharia que garante a segurança e a eficiência dos nossos dispositivos.
Não é incrível o quanto já avançamos? Surpreendente, mas fatos mostram que liberar gases reduz a pressão arterial. Embora isso possa parecer engraçado, vamos entender esse benefício inusitado para a saúde. Quando soltamos gases, nosso corpo se livra do ar acumulado no intestino. Esse processo pode realmente melhorar o funcionamento do nosso sistema digestivo e ajudar a reduzir o inchaço. Mas aqui está a questão. Liberar essa pressão também pode ter um efeito positivo na pressão arterial. Alguns estudos indicam que quando relaxamos, rindo e aproveitando momentos leves, como piadas sobre gases, nossos vasos sanguíneos podem se dilatar, resultando em uma melhor circulação e redução da pressão. Portanto, embora seja sempre importante manter uma dieta equilibrada e praticar exercícios para a saúde do coração, não devemos subestimar o poder de uma boa risada e um pouco de gás. Quem diria que uma função corporal tão simples poderia ter benefícios tão inesperados? Você sabia que seu coração bombeia galões de sangue todos os dias? O coração humano é um órgão incrível. Ele bate em média 100.000 vezes por dia e, sem parar, bombeia cerca de 2.000 libras de sangue por todo o corpo. Isso significa que, em um dia, seu coração movimenta quase 2.000 galões de sangue vital, levando oxigênio e nutrientes essenciais a cada célula. Esse órgão impressionante é do tamanho da sua mão, mas realiza uma tarefa enorme que sustenta sua vida. Cada batida é um campeão silencioso que garante seus movimentos e te enche de energia. O coração se adapta às suas necessidades, acelerando durante atividades físicas ou desacelerando enquanto você descansa. Compreender a importância do seu coração destaca a necessidade de manter um estilo de vida saudável por meio de uma alimentação adequada e exercícios físicos. Portanto, da próxima vez que você sentir esse ritmo familiar, lembre-se do trabalho incrível que seu coração faz por você todos os dias. Você não vai acreditar no que dá para fazer com uma fogueira. As fogueiras não servem apenas para assar marshmallows ou se aquecer. Elas têm uma aplicação surpreendente na sobrevivência, a purificação da água. Ferver água na fogueira elimina bactérias e vírus nocivos, tornando-a segura para beber. Essa técnica tem sido uma forma importante de sobrevivência ao longo dos séculos, especialmente para quem se aventura em lugares selvagens ou enfrenta situações de emergência sem água potável. Imagine que você está na natureza e não sabe onde encontrar água segura para beber. Ao aquecer a água na fogueira, você pode eliminar muitos patógenos que podem te deixar doente. Esses conhecimentos antigos destacam o incrível poder do fogo e seu papel na sobrevivência humana. Então, da próxima vez que você estiver ao redor da fogueira, lembre-se de que não é apenas uma maneira de preparar o jantar. É também uma ferramenta de salvamento que resistiu ao teste do tempo. Não é incrível? Acredite ou não, Beto e Ernie têm uma história incrível. Esses personagens adorados de Vila Sésamo não surgiram apenas da imaginação de seus criadores. Eles foram inspirados por dois personagens secundários do clássico filme A Felicidade Não Se Compra. Neste filme atemporal, Beto é um policial amigável e Ernie é taxista. A dinâmica única entre esses dois personagens chamou a atenção de Jim Henson e sua equipe, resultando na criação de Beto e Ernie como uma dupla divertida e inusitada, que agrada tanto crianças quanto adultos. A relação deles demonstra a amizade e a importância do trabalho em equipe, que é um tema central em muitas lições ensinadas na Vila Sésamo. Ao longo das décadas, os espectadores se apaixonaram por suas brincadeiras e travessuras, lembrando-nos de que, às vezes, as inspirações mais simples podem levar aos personagens mais memoráveis. Quem diria que um filme clássico poderia trazer tanta alegria à televisão infantil? Você ficará surpreso ao descobrir os fortes ventos da Antártica. Esses ventos são conhecidos como catabáticos e podem atingir velocidades impressionantes de até 320 km por hora ao descer pelas encostas geladas. Quando o ar frio do centro do continente desce em direção à costa, ele acelera, criando rajadas poderosas. Esse fenômeno está relacionado à diferença de pressão e temperatura. O ar frio e denso desce, enquanto o ar quente e leve sobe. Quando as condições são ideais, esses ventos podem criar uma situação dramática e às vezes perigosa, atravessando a paisagem e formando formações de gelo pelo caminho. Imagine a neve rodopiando e o gelo estalando sob a força dessas rajadas. Os cientistas estudam esses ventos não apenas por seu impacto dramático, mas também para entender seu papel no sistema climático como um todo. Você consegue imaginar como é estar em um vento tão forte?
Por que a maratona inspira tantas pessoas? Tudo começou em 1896, durante os Jogos Olímpicos em Atenas, quando decidiram reviver o espírito dos antigos Jogos gregos. Esse evento histórico não foi apenas uma corrida, foi uma homenagem ao lendário corredor Fidípides, que percorreu cerca de 42 quilômetros de maratona a Atenas. Fidípides trouxe a notícia da vitória sobre os persas na Batalha de Maratona, e sua jornada épica se tornou a base para a distância moderna da maratona. Essa corrida reflete a essência da resistência e determinação, o que a torna querida tanto para atletas quanto para espectadores. Desde seus humildes começos na Grécia, a maratona se tornou um fenômeno global, realizado em cidades ao redor do mundo, inspirando muitos a enfrentar desafios físicos e mentais. As pessoas treinam por meses, muitas vezes arrecadando fundos para instituições de caridade, celebrando o espírito de comunidade e unidade. Portanto, seja você um corredor ou um torcedor, a maratona realmente nos une em nosso espírito humano. Ela te inspira a calçar os tênis. Você não vai acreditar no que é o Vanta Black. Recentemente, um youtuber popular do canal Action Lab decidiu cobrir seu carro com esse material incomum que absorve quase toda a luz visível. O Vanta Black é famoso por ser uma das substâncias mais escuras da Terra, criando a ilusão de vazio ou um abismo visual. Quando você olha para algo coberto de Vanta Black, é difícil entender qual é a forma do objeto, especialmente à noite. O carro se torna quase invisível, desafiando nossas ideias habituais sobre cor e percepção de objetos. Em vez de refletir a luz, como a maioria das superfícies, o Vanta Black parece absorvê-la, fazendo com que os espectadores se perguntem se estão vendo o carro ou apenas um espaço escuro. Este experimento fascinante não só demonstra o poder dos materiais modernos, mas também abre discussões sobre a percepção visual. O que você acha de um carro que desaparece na noite? Acredite ou não, os neurônios espelho formam nossa empatia. Essas células incríveis do cérebro se ativam tanto quando realizamos uma tarefa, quanto quando vemos outra pessoa fazendo isso. Imagine que você está em um show e vê a multidão se balançando ao som da música. Seus neurônios espelho se ativam, ajudando você a se sentir parte desse momento. Esse efeito de espelhamento é fundamental para entendermos os sentimentos e intenções dos outros, facilitando a conexão emocional. Quando alguém sorri ou faz uma careta, nossos neurônios espelho nos ajudam a interpretar essas expressões e guiar nossas reações. Por isso, muitas vezes, sentimos alegria ao ver alguém feliz ou tristeza quando um amigo está chateado. Os neurônios espelho não só nos permitem sentir empatia, mas também ajudam no aprendizado por imitação, que é como as crianças pequenas aprendem novas habilidades observando os adultos. Então, da próxima vez que você perceber que alguém está sentindo as mesmas emoções, lembre-se desses incríveis neurônios espelho que estão em ação. Descubra o que realmente atrai astrônomos ao Monte Mauna Kea. O pico do Monte Mauna Kea, no Hawaii, é famoso por seus céus claros e baixa poluição luminosa, tornando-se um ótimo lugar para observação de estrelas e pesquisas científicas. Com uma altitude de 4.205 metros, essa montanha oferece uma vista aberta do espaço. Observatórios de todo o mundo instalam muitos telescópios aqui para estudar tudo, desde galáxias distantes até o nascimento de estrelas. A ausência de luz artificial permite que os astrônomos coletem informações incrivelmente detalhadas sobre os corpos celestes, aprofundando nossa compreensão do universo. Além disso, a atmosfera única do Monte Mauna Kea cria condições que tornam a observação do espaço profundo mais clara e precisa. Portanto, seja você um astrônomo iniciante ou apenas alguém que ama olhar para as estrelas, o Monte Mauna Kea promete experiências inesquecíveis. Quem não ficaria encantado com as maravilhas acima de nós? Você não vai acreditar no que dizem os monges do Monte Athos. Os monges que vivem no Monte Athos, um sagrado refúgio espiritual na Grécia, acreditam que a levitação durante a oração os ajuda a se conectar mais profundamente com Deus. Essa tradição tem raízes em suas intensas práticas espirituais, onde a oração e a meditação desempenham um papel fundamental. Alguns monges afirmam ter experimentado a incrível sensação de levitação, como se estivessem flutuando acima do chão em uma profunda comunhão com o divino. No entanto, apesar desses relatos, não foram encontradas evidências científicas que comprovem essas afirmações, deixando o mistério sem solução.
Seria isso um evento sobrenatural que vai além da nossa compreensão ou apenas uma habilidade física extraordinária? Embora os céticos possam duvidar, a busca pelo divino continua a inspirar aqueles que procuram essa conexão, tornando o Monte Athos um lugar único de maravilhas e fé. Você já se perguntou por que algumas pessoas são tão autoconfiantes? O efeito Dunning-Kruger explica esse fenômeno interessante. É uma distorção cognitiva, onde pessoas com conhecimentos ou habilidades limitadas em uma área acreditam erroneamente que são mais competentes do que realmente são. Por exemplo, uma pessoa inexperiente pode achar que sabe tudo sobre um assunto só porque leu alguns artigos na internet. Por outro lado, verdadeiros especialistas costumam subestimar suas habilidades, pensando que tarefas que são fáceis para eles também devem ser fáceis para os outros. Essa discrepância entre a competência percebida e a real pode impactar bastante a tomada de decisões e até as interações sociais. Ao entender o efeito Dunning-Kruger, podemos reconhecer nossas zonas cegas e ter uma visão mais precisa de nossas habilidades. Na próxima vez que você sentir uma confiança excessiva ou dúvida sobre sua expertise, pense em como perceber essa distorção pode ajudar a melhorar sua autoestima. E se eu te contar sobre a praia de Cleópatra? Marco Antônio, o famoso general romano e amante de Cleópatra, fez grandes esforços para impressioná-la. Em um gesto incrível de amor, ele trouxe toneladas de areia do Egito para a Turquia, criando uma linda praia na ilha de Sedir, só para ela. Imagine só, uma praia artificial com a macia areia dourada de sua terra natal, permitindo que Cleópatra se sentisse em casa enquanto relaxava ao sol do mar Egeu. Esse ato romântico não apenas mostrou a devoção de Antônio, mas também destacou o estilo de vida luxuoso da antiga elite. A praia se tornou um refúgio luxuoso e um símbolo de seu amor apaixonado. Pense nisso, um paraíso de areia, criado com amor. Não é incrível ver como a história entrelaça romance com gestos grandiosos? Na vibrante cidade de Madrid, Léo Bassi, um artista inovador e comediante, fundou uma igreja única dedicada ao divertido patinho de borracha amarelo. Este lugar de culto é diferente das igrejas tradicionais, valoriza o humor e a alegria como suas principais virtudes. A igreja realiza eventos como casamentos e batizados, todos focados na ideia de risada e leveza. Como autoproclamado bispo do patinho de borracha, Bassi convida seus seguidores a seguir um único mandamento: manter o senso de humor. Essa abordagem inusitada à espiritualidade convida as pessoas a se afastarem da seriedade e a apreciarem o lado divertido da vida. A igreja atraiu a atenção tanto de moradores quanto de turistas, muitos dos quais estão curiosos sobre esse fenômeno encantador que combina fé e risadas. É um lembrete refrescante de que, às vezes, a alegria pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, como um pequeno patinho de borracha, flutuando feliz através das celebrações da vida. Que outras ideias criativas podem mudar nossa visão sobre comunidade e alegria? Você sabia que o 7 quebra as regras da matemática? O número 7 se destaca no mundo da matemática, pois é o único número de um dígito que segue suas próprias regras na multiplicação. Enquanto outros números criam padrões previsíveis, o 7 se comporta de maneira diferente, tornando a tabuada do 7 um desafio para muitos. Por exemplo, ao multiplicar por números como 2 ou 3, você espera resultados suaves, como 6 de 2 vezes 3. Mas com o 7, tudo fica confuso. 7 vezes 2 é 14, e 7 vezes 3 é 21, o que adiciona complexidade. Essa característica faz do número 7 o favorito dos matemáticos, que adoram desvendar seus mistérios. Também desperta o interesse dos alunos que enfrentam os desafios da tabuada do 7, porque o 7 se comporta de maneira diferente. Sua singularidade fascina matemáticos e estudantes em busca de novos conhecimentos sobre esse número intrigante. Prepare-se para se surpreender com a criação de nuvens em ambientes fechados. Um artista holandês revolucionou a forma como vemos as nuvens, trazendo-as para dentro com uma combinação fascinante de arte e ciência. Ao controlar habilidosamente a umidade, a temperatura e a iluminação, ele cria impressionantes nuvens flutuantes que se movem lentamente pelo ambiente, como se tivessem descido do céu.
Essa técnica inovadora apaga as fronteiras entre fenômenos naturais e expressão artística, permitindo que o público experimente um pedaço da magia da natureza dentro de uma galeria ou até mesmo na sala de estar. Imagine entrar em um espaço onde nuvens suaves e leves giram sobre sua cabeça, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo tranquila e surreal. Não é apenas uma beleza visual. Esse artista também nos convida a refletir sobre nossa relação com a natureza e o meio ambiente, como essa interação única entre ciência e criatividade muda nossa percepção das nuvens e da atmosfera. E isso pode te surpreender, uma pequena disputa de fronteira. A disputa em torno da ilha Perejil é uma das fronteiras internacionais mais curtas entre a Espanha e o Marrocos, com apenas alguns metros de extensão. Esta pedra desabitada não é apenas um ponto no mapa. Tornou-se o centro de uma intensa luta entre os dois países. Em 2002, esse conflito se transformou em um confronto militar, quando tropas marroquinas ocuparam a ilha por um curto período, gerando uma intensa atividade diplomática. Este pequeno território, rico em história e localizado no mar Mediterrâneo, simboliza as tensões antigas em torno da soberania nacional e das reivindicações territoriais. Embora ambos os países tenham se interessado por essa pequena área de terra, a disputa destaca não apenas as complexidades geopolíticas, mas também como até os menores lugares podem provocar emoções fortes e impactar as relações internacionais. Você consegue imaginar como alguns metros podem influenciar tanto a política? Você sabia que o golfe foi jogado na Lua? Em 1971, o astronauta americano Alan Shepard fez história ao dar algumas tacadas na Lua durante a missão Apollo 14. Enquanto explorava a Lua, ele decidiu levar um ferro 6 modificado e algumas bolas de golfe, criando um momento inesquecível na história do esporte. Shepard é famoso por ter acertado 2 bolas enquanto vestia seu pesado traje espacial, o que impressionou milhões de pessoas na Terra. Esse ato único não apenas destacou o espírito de exploração, mas também mostrou como o esporte pode conectar mundos. Imagine como ele se sentiu ao se preparar para a atacada, com a Terra distante no céu. Seus comentários divertidos durante a caminhada na Lua, brincando sobre a distância que as bolas iriam percorrer na baixa gravidade, trouxeram leveza a essa grande conquista. Então, da próxima vez que você estiver no campo de golfe, lembre-se de que esse jogo querido tem conexões espaciais que nos lembram o quão pequeno, mas interconectado é o nosso mundo. Vamos descobrir a verdade sobre as montanhas mais altas do Alasca. Você sabia que o Alasca abriga as 10 montanhas mais altas dos Estados Unidos? No topo dessa lista majestosa está o Denali, anteriormente conhecido como Monte McKinley. Ele se eleva a impressionantes 6.190 metros acima do nível do mar, sendo não apenas a montanha mais alta do Zikai, mas também a mais alta da América do Norte. Este incrível pico é cercado por paisagens deslumbrantes e faz parte do vasto Parque Nacional Denali, onde aventureiros e amantes da natureza vão para admirar sua beleza. O nome Denali, na língua dos nativos Koyukon, significa alta, destacando seu status majestoso. Seja você um caminhante, um alpinista ou apenas alguém que aprecia a vista, Denali e suas montanhas vizinhas encantam todos que as veem. Você está pronto para explorar esses gigantes da natureza? Um fato interessante sobre a pufofobia. Esse medo incomum vem da palavra latina que significa boneca e pode se manifestar bastante na infância. A pufofobia é um medo intenso de bonecas, que pode causar ansiedade e preocupação. Imagine que você é uma criança em uma festa de aniversário, animada com o bolo e os jogos, quando de repente começa um espetáculo de fantoches. Para algumas crianças, essa boneca amigável pode parecer uma ameaça assustadora, provocando pânico. Muitas crianças têm medos como parte normal do crescimento, mas para quem sofre de pufofobia, a ideia de que essas figuras inanimadas possam estar vivas torna o medo muito real. É surpreendente como nossa mente pode criar medos com base na percepção e na experiência. Entender essa fobia pode ajudar pais e cuidadores a apoiar as crianças que enfrentam isso. Na verdade, uma introdução suave às bonecas, como mostrar que elas são apenas brinquedos, pode ajudar a aliviar esse medo. Você já encontrou uma boneca que te deixou desconfortável? Prepare-se para se surpreender com a chuva vermelha em Kerala. Em 2001, os moradores de Kerala, na Índia, ficaram impressionados quando uma estranha chuva escarlate começou a cair do céu, tingindo ruas, casas e tudo o que tocava.
Esse evento incomum gerou muitas perguntas e pesquisas. Cientistas rapidamente começaram a investigar esse fenômeno. Ao analisarem a chuva, descobriram algo surpreendente: células biológicas nas gotas. Essas células não pertenciam a nenhum organismo conhecido na Terra, o que deixou os pesquisadores perplexos. Alguns sugeriram que as células poderiam ter origem em um meteorito ou até mesmo de uma fonte extraterrestre, enquanto outros acreditavam que eram um tipo de alga de água doce. Esse mistério tem intrigado os cientistas por muitos anos, levando-os a explorar os limites do que sabemos sobre a vida em nosso planeta e além. O que esse fascinante evento pode nos ensinar sobre os mistérios da natureza? Sim, é verdade. Neste país fascinante, a moda capilar segue regras rigorosas, e penteados extravagantes são totalmente proibidos. Os salões devem aderir a estilos tradicionais, o que limita a criatividade e mantém as tendências dentro das normas culturais. Se um salão decidir quebrar essas regras, pode enfrentar punições, incluindo multas ou fechamento temporário. Isso significa que os cabeleireiros no Irã precisam considerar as regras do governo, enquanto tentam atender aos desejos dos clientes por cortes de cabelo estilosos. As restrições visam preservar os valores culturais e criar uma aparência uniforme, mas isso deixa muitos jovens com o desejo de se expressar livremente. Então, enquanto você navega por fotos de penteados ousados nas redes sociais, lembre-se de que, no Irã, ser estiloso muitas vezes significa seguir regras rigorosas. Você sabia que o Pink Floyd homenageou Syd Barrett? A icônica música Shine On You Crazy Diamond é dedicada ao ex-integrante da banda, que saiu em 1968, devido a sérios problemas de saúde mental e abuso de substâncias. Barrett foi um músico excepcional e uma força criativa, mas suas dificuldades o impediram de continuar se apresentando com o grupo. Os outros membros do Pink Floyd sentiam uma profunda perda e culpa pela sua saída, sabendo que não conseguiram ajudá-lo como desejavam. As letras melancólicas e a música atmosférica refletem sua tristeza, ao mesmo tempo em que celebram o espírito único de Barrett. A canção é composta por duas partes do álbum Wish You Were Here, tornando-se um tocante lembrete da influência de Barrett e uma profunda reflexão sobre a amizade e as consequências das doenças mentais. Isso nos faz pensar em quantos artistas têm histórias semelhantes, deixando sua marca através de sua arte, apesar das batalhas pessoais. Um fato interessante sobre tênis: a palavra tênis vem da sola de borracha, que permite andar silenciosamente, como um verdadeiro ninja. Os primeiros tênis modernos, conhecidos como Keds Champion, surgiram no mercado em 1916, e desde então, os tênis se tornaram uma parte importante da moda e da cultura. Hoje, você verá designs vibrantes e colaborações de celebridades com grandes estilistas, tornando os tênis não apenas confortáveis, mas também estilosos. De maratonas a declarações de moda, os tênis desempenham um papel versátil em nossas vidas. Não importa se você vai à academia ou se encontra amigos, sempre há um estilo de tênis que combina com você. Além disso, a cultura dos tênis se tornou tão influente que colecionadores, entusiastas que juntam pares raros, frequentemente esperam na fila por dias para conseguir o último lançamento. Como surgiram seus tênis favoritos? É verdade que os golfinhos têm nomes? Sim, é realmente fascinante. Os golfinhos são seres inteligentes que se comunicam de uma maneira única, e eles usam apitos especiais que se assemelham a nomes. Cada golfinho desenvolve um apito único que o distingue dos outros. Esse apito não é apenas um som aleatório, é a forma como os golfinhos se identificam e chamam uns aos outros. Quando um golfinho ouve o apito de outro, ele o reconhece como um sinal familiar, como se estivesse ouvindo seu próprio nome. Essa incrível forma de comunicação destaca sua natureza social e os fortes laços dentro do grupo. Imagine um grupo de golfinhos brincando no oceano, cada um chamando seus amigos com seus apitos especiais. Essa habilidade de reconhecer uns aos outros pelo som reflete suas complexas estruturas sociais e sugere que eles podem ter sentimentos e conexões mais profundos do que pensávamos. Não é incrível? Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona a fascinante história da borracha? No século XVIII, a borracha era um tesouro raro, valorizado e procurado pelas elites europeias. As pessoas frequentemente a usavam para itens de luxo, como luvas e até mesmo os primeiros apagadores, admirando suas propriedades únicas. No entanto, esse material valioso era bastante limitado. Tudo mudou no século XIX com a descoberta revolucionária de Charles Goodyear, a vulcanização.
Esse processo envolvia aquecer a borracha com enxofre para aumentar sua resistência e elasticidade, transformando-a em um material adequado para a produção em massa. De repente, a borracha se tornou acessível a todos, levando a um boom de produtos como botas de borracha, pneus e muito mais. Essa transformação deu início à moderna indústria global. Você consegue imaginar um mundo onde a borracha fosse apenas para os ricos? Você sabia que a comida afeta sua mente? Cada vez mais pessoas percebem que o que comemos impacta não só nosso corpo, mas também nossa saúde mental. Estudos recentes mostram uma forte ligação entre a dieta e condições como ansiedade e depressão. Por exemplo, uma alimentação rica em frutas, verduras e grãos integrais pode melhorar seu humor e energia. Por outro lado, consumir muitas guloseimas e alimentos processados pode deixá-lo cansado e irritado. Essa crescente conscientização sobre hábitos alimentares leva a discussões sobre como nossas escolhas de comida afetam nosso bem-estar geral. Muitas pessoas agora prestam atenção à sua alimentação, não apenas pela saúde física, mas também pela clareza mental. Essa mudança de pensamento destaca a importância de uma dieta equilibrada. Portanto, da próxima vez que você for pegar um lanche, pense em como isso pode afetar sua atividade mental. E se você experimentar café feito com fezes de civeta? O Kopi Luwak, originário da Indonésia, tem um processo de produção único e um tanto estranho, que o diferencia do café comum. Para criar essa bebida luxuosa, os agricultores coletam grãos de café que foram comidos e depois excretados por civetas, pequenos mamíferos semelhantes a gatos que vivem na região. As enzimas digestivas das civetas alteram os grãos, melhorando seu sabor e aroma. Esse método incomum resulta em um café cujo preço pode chegar a $600 por quilo, tornando-o um dos mais caros do mundo. Embora alguns amantes do café jurem pelo seu sabor suave e rico, outros expressam preocupações éticas sobre a criação de civetas. Muitas civetas são mantidas em cativeiro e vivem em condições ruins para a produção do Kopi Luwak. Portanto, ao saborear sua próxima xícara dessa bebida exótica, pense sobre seu modo de produção único e seu impacto sobre os animais. Você estaria disposto a pagar mais por uma experiência de café tão incomum? E se eu te contar sobre o primeiro-ministro que ficou no cargo por mais tempo? Sir Robert Walpole detém o recorde como o primeiro-ministro que mais tempo serviu no Reino Unido, governando o país de 1721 a 1742. Imagine só, ele ficou no cargo por 21 anos e ajudou a moldar o cenário político da Grã-Bretanha em um período de grandes mudanças. Walpole teve um papel fundamental na definição do que conhecemos hoje como a função de primeiro-ministro. Ele gerenciou habilmente situações políticas complexas, resolvendo conflitos e buscando estabilidade após anos turbulentos no início do século. Seu estilo de liderança se baseava na persuasão e na construção de alianças, o que lhe permitiu manter um forte poder. As pessoas frequentemente se perguntavam se sua influência foi benéfica ou prejudicial para a monarquia e o parlamento. Mas uma coisa é certa, seu tempo no cargo estabeleceu importantes precedentes para seus sucessores. Como ele conseguiu se manter no poder por tanto tempo? Pequeno, mas poderoso. O Vaticano tem um status único. Você sabia que o Vaticano é o menor país do mundo? Ele está completamente localizado em Roma e ocupa apenas cerca de 44 hectares. O que equivale a aproximadamente 110 acres. Para comparação, isso é cerca de 1/8 do Central Park, em Nova York. Apesar de seu tamanho, o Vaticano tem uma enorme importância. É o centro espiritual e administrativo da Igreja Católica e a residência do Papa. Turistas vêm de longe para ver suas famosas atrações, como a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina, onde as impressionantes obras de Michelangelo atraem milhões de pessoas todos os anos. A quantidade de história e arte concentrada em uma área tão pequena é simplesmente incrível. No Vaticano você pode encontrar tesouros e tradições únicas que existem há séculos, enquanto passeia por suas encantadoras praças e jardins. Não é surpreendente como um lugar tão pequeno pode ter um grande impacto na cultura e na religião em todo o mundo? O que realmente causa as chuvas de meteoros? As chuvas de meteoros são fenômenos celestiais fascinantes que encantam os amantes das estrelas. Elas se originam dos restos de cometas. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele solta poeira e detritos pelo caminho. Esse rastro de pequenas partículas orbita o Sol, assim como o próprio cometa. Quando a Terra se move em sua órbita ao redor do Sol, às vezes cruza esse rastro de poeira.
Nesse momento, as pequenas partículas entram na nossa atmosfera a uma velocidade incrível, aquecem-se e brilham intensamente, queimando e criando faixas ofuscantes de luz que vemos como chuvas de meteoros. Um dos exemplos mais conhecidos são as Perseidas, que ocorrem todo agosto e podem produzir dezenas de meteoros por hora. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que é apenas um pedaço de cometa iluminando nosso céu, enquanto a Terra passa por perto. Você sabia que o Memorial Lincoln está na nota de 5 milhões? Este icônico memorial, dedicado a Abraham Lincoln, aparece no verso da nota americana de 5 milhões, que também lista todos os 50 estados. Esse design simboliza perfeitamente a unidade e a democracia que Lincoln se esforçou para preservar durante a Guerra Civil. No anverso da nota, você pode ver o impressionante retrato de Lincoln, que nos lembra de seu poderoso legado. Colecionadores e usuários comuns admiram os detalhes finos da moeda americana, desde os retratos bem elaborados até os símbolos únicos que representam a história dos Estados Unidos. O memorial é uma homenagem ao compromisso de Lincoln com a unidade do país em um dos períodos mais sombrios, servindo como um lembrete do passado e uma inspiração para o futuro. Sempre que alguém pega a nota de 5 milhões, não está apenas usando dinheiro, mas também carregando um pedaço de orgulho nacional e arte. Não é incrível como um objeto tão pequeno pode ter tanto significado? Descubra como o ódio de Hitler pela arte moderna se voltou contra ele. Adolf Hitler, conhecido por suas opiniões extremas, tinha um profundo desprezo pela arte moderna, considerando-a prejudicial à cultura alemã. Para mostrar essa suposta degradação, ele encarregou Joseph Goebbels de organizar uma exposição de arte degenerada, que apresentava obras confiscadas de artistas como Paul Klee e Wassily Kandinsky. Em vez de condenar a arte moderna, a exposição se tornou um espetáculo que atraiu muitas pessoas. Para combater o interesse inesperado, Goebbels impôs medidas rigorosas para desviar os visitantes da apreciação das obras. Ele encheu as galerias com decorações de mau gosto e até expôs pinturas ao lado de slogans que zombavam delas. A ironia é que, em vez de envergonhar esses artistas, a exposição atraiu multidões, destacando a criatividade que Hitler tentava reprimir. Essa tentativa fracassada se tornou um momento importante na história da arte, mostrando como a censura pode despertar curiosidade e admiração. Você sabia que, no bosque nasceu uma árvore, soou no espaço? Em dezembro de 1965, durante a missão Gemini 6, os astronautas Wally Schirra e Tom Stafford criaram um momento incrível, sendo os primeiros músicos a tocar uma canção do espaço. Usando uma gaita de boca contrabandeada e pequenos sinos, eles tocaram a melodia festiva, brincando ao relatar a observação de um OVNI com um piloto vestido de vermelho. Essa apresentação divertida trouxe o espírito do Natal para o vazio do espaço, mostrando como a música e as tradições podem unir as pessoas, independentemente das distâncias. A performance alegre não só divertiu seus colegas na Terra, mas também lembrou a todos sobre as alegrias e conexões que a temporada festiva pode inspirar. Esse encantador incidente ajudou a criar memórias inesquecíveis e destaca como até mesmo na imensidão do espaço, o riso e a celebração podem prosperar. Prepare-se para explorar as bandeiras quadradas do Panamá e do Nepal. Enquanto a maioria dos países exibe orgulhosamente bandeiras retangulares, essas duas nações únicas se destacam com seus estandartes incomuns. A bandeira do Panamá, adotada em 1903, é dividida em 4 quadrantes, com 2 estrelas e cores vibrantes, azul, vermelho e branco. Cada quadrante simboliza diferentes aspectos da sociedade panamenha. O azul representa o Oceano Pacífico, enquanto o vermelho simboliza o sangue derramado pela liberdade. Por outro lado, o Nepal exibe sua bandeira em comum em forma de 2 triângulos, refletindo suas ricas tradições e história. Esta bandeira, nas cores carmesim e azul escuro, apresenta 2 símbolos: a lua branca, que representa a paz, e o sol branco, que simboliza a força. Ambas as bandeiras contam histórias tão vibrantes quanto as culturas que representam. Você sabia que a forma quadrada abre possibilidades para um design criativo? Esses países nos lembram que bandeiras não são apenas pedaços de tecido, são símbolos importantes da identidade nacional. O que você acha das bandeiras quadradas? Você sabia que essas lendas da guitarra começaram sua carreira no The Yardbirds? O The Yardbirds foi uma inovadora banda britânica de rock que lançou as carreiras de 3 guitarristas lendários.
Eric Clapton, Jimmy Page e Jeff Beck. Formada em 1963, a banda era conhecida por seu som inovador, misturando blues e rock, tornando-se uma verdadeira fábrica de talentos musicais. Eric Clapton, frequentemente elogiado por seu toque emocional, foi o primeiro guitarrista solo da banda e teve um papel fundamental na formação de sua música inicial. Quando Clapton saiu, Jimmy Page assumiu seu lugar, trazendo seu estilo único que mais tarde influenciou a criação do Led Zeppelin. Não podemos esquecer de Jeff Beck, que se juntou em 1965, mostrando suas habilidades excepcionais e criatividade. Cada um desses artistas não apenas definiu o The Yardbirds, mas também teve um impacto significativo no rock como um todo, abrindo caminho para futuras gerações de músicos. Seu tempo na banda foi um turbilhão de criatividade e experimentação que mudou a música para sempre. Como a trajetória deles no The Yardbirds moldou o som do rock hoje? Você pode se surpreender ao saber que espirrar pode quebrar ossos. Espirrar parece inofensivo, certo? No entanto, para pessoas com vértebras frágeis, devido a doenças como osteoporose ou anomalias na coluna, um espirro forte realmente pode causar fraturas. Isso acontece porque as contrações musculares durante o espirro geram uma pressão superior a 100 libras por polegada quadrada, PSI, o que pode sobrecarregar áreas frágeis da coluna. Embora essas lesões sejam bastante raras, elas ressaltam um ponto importante. Manter a densidade óssea é vital para todos, especialmente para aqueles em risco de lesões na coluna. Exercícios regulares, uma dieta equilibrada rica em cálcio e vitamina D, além de outros hábitos saudáveis, podem ajudar a proteger seus ossos. Além disso, adotar posturas de proteção durante reflexos inesperados, como espirros ou tosses, pode reduzir ainda mais o risco de lesões. Sempre é sábio prestar atenção ao seu corpo e tomar precauções, especialmente se você tiver problemas de saúde óssea. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se, isso pode não ser apenas um reflexo. É difícil de acreditar, mas a fibra óptica realmente está mudando a nossa comunicação. As fibras ópticas são fios finos de vidro ou plástico que transmitem dados na forma de impulsos de luz, transformando a maneira como nos comunicamos pelo mundo. Essa tecnologia funciona graças a um processo incrível chamado reflexão interna total, onde a luz ricocheteia nas paredes internas das fibras, permitindo que ela viaje longas distâncias a uma velocidade impressionante. Imagine assistir ao seu programa favorito ou conversar com um amigo do outro lado do mundo. Tudo isso graças à fibra óptica. Essa tecnologia não é apenas para internet e televisão em casa. Ela também desempenha um papel importante na visualização médica, ajudando os médicos a obter imagens claras e detalhadas para diagnósticos. Com perdas mínimas de sinal e redução de interferências eletromagnéticas, a fibra óptica oferece uma comunicação digital mais rápida e confiável do que nunca. Não é empolgante pensar em como esses fios minúsculos alimentam o nosso mundo moderno? E se eu te contar sobre a neve única do Cumbal? O Cumbal, também conhecido como vulcão Cumbal, é um vulcão incomum no Equador que possui uma cobertura de neve permanente. Esta majestosa montanha se destaca na paisagem ao redor e, curiosamente, seu lado sul é o ponto mais alto da Terra atravessado pelo Equador. Isso significa que, embora o Equador seja geralmente associado a temperaturas quentes e clima tropical, o Cumbal quebra essa expectativa, mantendo seu pico nevado durante todo o ano. Sendo o único ponto equatorial com neve, ele cria um contraste impressionante com as verdes planícies próximas. Os visitantes do Cumbal podem desfrutar de vistas deslumbrantes e da oportunidade única de ver como as condições climáticas da Terra podem ser diversas. Tudo em um só lugar incrível. Então, da próxima vez que você pensar no Equador, lembre-se de que no Equador espera por você uma maravilha nevada. É verdade que tatuagens podem ser arte? A proprietária do estúdio Victoria in Gallery se tornou uma sensação no mundo das tatuagens, graças ao seu talento único, que une arte e realidade. Com atenção aos detalhes e uma profunda paixão pelo que faz, ela cria trabalhos impressionantes que frequentemente deixam os clientes maravilhados. Suas obras não apenas embelezam a pele, elas transformam-na em uma tela, fazendo com que cada tatuagem conte uma história única. Essa abordagem inovadora atraiu a atenção de muitos, lhe rendeu reconhecimento internacional e inspirou outros na indústria.
A arte de Victoria desafia as concepções tradicionais sobre tatuagens, mostrando que elas podem ser tão significativas e complexas quanto qualquer pintura ou escultura. À medida que mais pessoas buscam tatuagens significativas e visualmente impactantes, sua influência cresce, abrindo uma nova era na arte da tatuagem. Então, as tatuagens podem realmente se tornar obras-primas modernas do nosso tempo? A maioria das pessoas não sabe, mas as frutas são uma família. Maçãs, pêssegos e framboesas pertencem a uma grande família, a família das rosáceas. Essa conexão incrível não se limita ao sabor. Essas frutas têm características em comum que mostram suas ligações botânicas. Por exemplo, você já percebeu como as flores dessas frutas são perfumadas? Esse aroma doce é uma marca registrada de muitas plantas da família das rosáceas. Quando você morde um pêssego suculento ou crocante uma maçã, você não está apenas saboreando um lanche, você também sente a relação que liga essas frutas deliciosas aos seus parentes floridos. Essa conexão fascinante nos ajuda a entender melhor a diversidade das frutas que amamos e os ecossistemas onde elas crescem. Na próxima vez que você ver essas frutas no mercado, lembre-se de que elas não são apenas gostosuras, mas parte de uma grande árvore familiar. Que legal, não é? Você já pensou no nome da vodka? A palavra vodka vem do russo voda, que significa água, e o sufixo ka dá um tom carinhoso, significando água pequena. Esse nome inteligente destaca a aparência transparente da bebida e mostra suas profundas raízes culturais na Europa Oriental. A vodka é uma parte essencial das celebrações russas e polonesas, frequentemente desempenhando um papel importante em festas, rituais e até na medicina tradicional. Sua graduação alcoólica pode surpreender, especialmente considerando que o nome soa tão inofensivo. Desde casamentos com brindes até memoriais solenes, a vodka une as pessoas em momentos importantes. Curiosamente, a história da vodka remonta a séculos, já que sua produção e consumo evoluíram ao longo do tempo, transformando-a em um símbolo de herança e amizade. Compreender seu nome e uso ajuda a conhecer melhor as ricas tradições das regiões onde é celebrada. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um shot, lembre-se, você está bebendo uma parte da história cultural. Nectarinas não são apenas frutas suculentas, certo? Essas frutas deliciosas são ricas em vitaminas, especialmente C e A, tornando-se uma verdadeira bênção para a sua saúde. Apenas uma nectarina pode fortalecer seu sistema imunológico, ajudando a proteger contra resfriados e infecções. Seus antioxidantes desempenham um papel importante no controle do peso e podem ajudar a manter a pressão arterial normal. Além disso, devido aos seus compostos naturais, as nectarinas promovem a saúde do coração e contribuem para uma pele bonita. Imagine morder uma nectarina doce e madura, sabendo que está nutrindo seu corpo ao mesmo tempo. Incluir nectarinas na sua dieta é tão fácil quanto adicioná-las a um smoothie, desfrutá-las em uma salada ou simplesmente comê-las frescas. Com todos esses benefícios, por que não fazer das nectarinas seu novo lanche favorito? Elas são não apenas deliciosas, mas também uma maneira simples de melhorar sua alimentação. Incrível, mas é verdade. Dentro do Boeing 747, existem cerca de 260 quilômetros de fios, o que equivale à distância entre grandes cidades como Nova York e Washington. Essa vasta rede de fios é essencial para alimentar tudo, desde a iluminação até os sistemas de entretenimento a bordo. A quantidade imensa de fios garante a interação eficiente entre os diversos sistemas, assegurando segurança e conforto para passageiros e tripulação. Cada fio tem sua função, seja para conectar dispositivos na cabine ou controlar o ar-condicionado na cabine. Essa extensa rede de fios é instalada e mantida com alta qualificação para que o avião opere sem falhas, demonstrando a complexidade da tecnologia aeronáutica moderna. Na próxima vez que você voar em um 747, pense em todos esses fios ocultos trabalhando nos bastidores. Como eles se encaixam tão perfeitamente? Você ouviu falar dos desejos de Natal com pudim? Essa linda tradição britânica consiste em que, enquanto se prepara o pudim, cada um mexe a rica mistura de ingredientes e faz um desejo. Imagine uma cozinha aconchegante, cheia de risadas da família e o aroma de especiarias. Cada pessoa, por sua vez, mexe a mistura, esperando que seu desejo se torne realidade. Mas isso não é tudo.
Para trazer um pouco de sorte, uma moeda ou um pequeno objeto é escondido no pudim. Encontrar esse tesouro escondido é considerado um sinal de boa sorte para o próximo ano, e essa tradição remonta à era vitoriana. Imagine cortar o pudim e encontrar uma moeda brilhante. Que emoção! Todo ano, as famílias se reúnem para compartilhar essa experiência, criando memórias inesquecíveis. É mais do que apenas uma sobremesa, simboliza esperança e alegria na temporada festiva. Não importa o que você deseje, saúde, felicidade ou aventuras. A emoção de mexer e procurar a moeda traz um pouco de magia às celebrações de Natal. Então, você tem um desejo para este ano para o pudim? Por que o pássaro Crespin impressiona tanto? Essa ave incrível encanta a todos com seus movimentos de dança únicos, tornando-se uma verdadeira estrela no mundo das aves. O Crespin realiza diversos saltos e giros que parecem uma coreografia, deixando os espectadores maravilhados com seu talento. Essas apresentações costumam ocorrer na época de acasalamento, quando os machos impressionam possíveis parceiras com seus shows enérgicos. Os movimentos complexos não só têm um propósito romântico, mas também ajudam a marcar território e atrair fêmeas. É impossível não se encantar com a energia e a precisão das danças do Crespin, pois cada giro e salto parecem perfeitamente ensaiados. Pesquisadores acreditam que essas performances elaboradas também podem desempenhar um papel importante na comunicação entre os indivíduos, fortalecendo os laços sociais e demonstrando boa forma física. Na próxima vez que você ouvir sobre o pássaro Crespin, lembre-se de que ele não é apenas uma criatura do céu, é também um artista talentoso que traz um toque de arte à natureza. Quando os guarda-chuvas se tornaram sombrinhas. A história surpreendente desses dois objetos do dia a dia revela uma origem comum que muitos desconhecem. O guarda-chuva, criado para proteger da chuva, existe há milhares de anos e surgiu em civilizações antigas, como o Egito e a China. Com o tempo, ele se transformou na sombrinha, que tem uma função um pouco diferente: proteger do sol. Embora ambos ofereçam sombra e abrigo, a principal diferença está nos materiais e na finalidade. Os guarda-chuvas são geralmente feitos de tecidos impermeáveis para suportar a chuva, enquanto as sombrinhas costumam ser feitas de materiais mais leves, com foco em um design estiloso. Essa evolução destaca como nossas necessidades e estilo de vida influenciam as ferramentas que criamos. Até mesmo o simples desejo de ficar seco ou fresco levou a inovações significativas. Não é incrível que algo tão comum quanto um guarda-chuva possa ter uma história tão fascinante? Você sabia que os itens do dia a dia surgiram graças a inovações militares? Após a guerra, muitos produtos inicialmente desenvolvidos para o exército encontraram novas aplicações em nossas casas, mudando nossa abordagem em relação à higiene pessoal. Por exemplo, o nylon, que era usado para paraquedas, se tornou um material popular para escovas de dente e outros itens de cuidado. Essa transição não só tornou os produtos mais acessíveis, mas também alterou nossa percepção sobre higiene e limpeza. As empresas perceberam o potencial de reaproveitar materiais militares duráveis, o que resultou em um boom de produtos de consumo que hoje consideramos comuns, como lâminas de barbear descartáveis e frascos de shampoo. O uso inteligente de tecnologias de guerra em itens do dia a dia destaca uma parte interessante da história da produção, lembrando-nos de que a necessidade muitas vezes gera inovações. É surpreendente perceber como essas mudanças continuam a impactar nossas vidas hoje, não é mesmo?